Vamos cobrir hoje 2 Samuel, conforme ficamos. Os que ouviram devem lembrar do contexto, só recordando rapidamente que os filisteus foram à guerra contra o rei Saul, mas Davi foi proibido pelos filisteus de ir. Isso é todo um contexto que eu não posso repetir tudo. E quando ele voltou para a cidade que ele estava morando, fora de Israel, os amalequitas haviam assaltado as famílias deles e roubado as famílias deles, melhor dizendo. Então Davi os persegue, vence-os, volta para essa cidade chamada Ziclag. E agora o contexto é 2 dias depois que Davi voltou para a cidade, essa cidadezinha, Ziclag, pertencente aos filisteus, e ele ainda não sabia o que tinha acontecido com o rei Saul na guerra que estava sendo travada ao norte, ali entre os filisteus e o rei Saul. Ele não sabia o que estava acontecendo ali. Nós sabemos que Davi tinha morrido talvez 1 dia, 2 dias antes, pouco depois do que vai acontecer aqui agora. Mas Davi não sabia, obviamente. Estava muito em cima. Naquela época tudo era mais lento. Então vamos a 2 Samuel, capítulo 1, versículos 1 em diante. Diz assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia de aparecer do arraial de Saul, da guerra que estava acontecendo lá em cima, um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Eles perderam a batalha. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?
Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela vida de Davi, com os altos e baixos, mas sempre com o coração muito, muito achegado a Ti. Dá-nos essas lições que vamos aprender aqui como instrumento para crescermos, e para os que não Te conhecem como Pai, que se entreguem a Jesus Cristo, porque somente assim entraremos na Tua família, na família divina. Em nome dele, Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. Então nós vimos que Davi soube da morte de Saul de uma maneira muito dramática, para não dizer traumática. Davi lamentou muito a morte de Saul e depois mandou matar o homem. A princípio, tudo indica que Davi acreditou no amalequita. Ele disse que matou o rei, mesmo a pedido do rei, mas era rei, e era ungido de Israel. E se Davi acreditou nisso, para ele era motivo suficiente para que aquele homem morresse, porque tirou a vida do ungido de Deus para ser rei de Israel, mesmo que, conforme a conversa, ele tivesse pedido. E matar o ungido de Deus era crime para morrer. Tem até o nomezinho regicídio, né, que é assassinar um rei. Mas há uma outra possibilidade, essa é uma passagem muito discutida entre os comentaristas. O relato da morte de Saul, que eu não li ainda, está bem aqui, pertinho, no capítulo 31 de 1 Samuel, o último capítulo, versículos 3 a 5, que agora nós vamos ver a Bíblia dizendo o que aconteceu com Saul. De fato. Versículo 2, os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Mataram 3 filhos de Saul logo ali. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Estava no fim. Não tinha mais jeito. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Claro. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, então ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, essa história aqui contradiz o que o homem contou para Davi, que Saul estava vivo e pediu para que o homem, esse amalequita, o matasse. Davi não sabia ainda da história desse guarda-costas de Saul, que não quis matá-lo. Saul se jogou sobre a própria espada e depois o escudeiro de Saul se jogou sobre a espada dele próprio. Como é que Davi adivinhou que isso foi o que se havia passado e, portanto, o homem estava mentindo, esse amalequita? Não era necessário adivinhar, porque aquele homem deu uma pista muito valiosa, tudo indica, quando disse que Davi estava apoiado sobre a lança. Lança era um instrumento enorme,
E não teria sentido alguém se suicidar sobre a própria lança, maior do que a própria pessoa. E vocês viram lá que Saul se jogou sobre a espada. No hebraico, são palavras diferentes. Então, há uma ideia, uma observação muito interessante de um erudito, dizendo que a lança era impossível se suicidar se jogando sobre uma lança, e ele disse que Saul estava sobre a própria lança, e já ferido, mas ainda vivo. Davi era um homem extremamente arguto, e pode ter, talvez deva ter desconfiado que aquilo era uma mentira. Mas o amalequita teria motivo para mentir? Só teria, porque Saul era conhecido como inimigo de Davi, perseguidor de Davi. Davi estava isolado de Israel, com os filisteus, nós sabemos a história, por causa de Saul. Era uma notícia espetacular na cabeça do amalequita, que ele ia chegar a dizer para Davi: matei o teu inimigo. Por acaso era o rei de Israel, mas teu inimigo mortal. E ainda deu um extra adicional, levou a coroa de Saul para Davi, quase que como dissesse: agora és tu. Então, muito provavelmente, o homem tinha na mente a ideia de que seria muito bem recompensado, se não considerado mesmo um herói. Então, ele tinha motivos para isso. Agora, se Davi estava convencido que era mentira, por que Davi o acusou de matar Saul? Vai morrer porque matou Saul, se ele não estava acreditando. Então, isso é um quebra-cabeças, que dá muito o que pensar. Observe que Davi teve o cuidado de dizer que estava matando aquele homem com base no que ele próprio disse. A tua boca testemunhou contra ti, tu disseste que mataste Saul, pois agora vai morrer. Davi pode ter dito aquilo achando que era mentira, que ele não tinha morto ele não. Mas ele disse que era, agora vai. Então, é um jogo de possibilidades muito, muito curioso. Mas ainda fica a pergunta: se era mentira e o homem não matara Saul, por que precisava morrer? Talvez pela violência mesmo de Davi. Julgou que o homem devia morrer por tentar fazer Davi de tolo, enganá-lo com algo tão sagrado, que era a vida do ungido do Senhor, que era Saul, inclusive levando a coroa dele. É possível? Alguns acham que pode ter sido ainda a possibilidade de ser verdade, Saul estava de fato agonizando e ele terminou de matar. Mas na passagem que lemos, diz que o guarda-costas dele, o escudeiro dele, viu que ele estava morto. Está lá escrito. Mas ele pode ter pensado que estava morto sem estar, mas a Bíblia diz que estava. Então é muito provável que sim, ele estava realmente morto e que o homem mentiu. Seja como for, o fato é este: independentemente do que Davi pensou, Davi mandou matar o homem ali mesmo, no ato. Algumas lições eu tiro daqui. Independentemente de se Davi achou que era mentira, se não era, apenas eu coloquei as possibilidades, mas isso não muda os fatos. O zelo de Davi pelas coisas de Deus, já falei nisso. E vou falar quantas vezes aparecer o nosso texto, porque eu quero incutir na mente de vocês, na minha própria, a importância de se tratar com reverência as coisas de Deus, com respeito, com temor às coisas de Deus. E Davi
tinha em Saul alguém, um fato acima do próprio Saul. Saul não merecia aquele amor todo de Davi. É até meio estranho como é que Davi lamenta, rasga as próprias vestes em sinal de luto, e chora, e joga terra sobre a cabeça, e lamenta muito sobre o homem que o perseguira durante anos, querendo matá-lo de fato, que o enganara, prometeu a mulher, a filha dele para Davi, não deu, tudo de ruim. E Davi exalta Saul. Tem até ele faz um cântico que eu não vou ler, chamado Lamento de Davi, logo aqui à frente, mas é interessante. De onde é que veio isso? Para mim a resposta é porque era não pelo que Saul era, de fato, homem indigno, que perdeu o reino, irritou tanto a Deus, que Deus disse: eu vou te tirar desse reino, tu e a tua descendência, eu vou tirar de lado, você irritou, desobediente a Deus, um homem impenitente, um homem desqualificado, espiritualmente, moralmente, era muito valente, e herói, e guerreiro, muito competente, que Davi comentou isso, inclusive, no lamento dele. Isso sim, era um homem muito valente, guerreiro, e deu muito trabalho aos filisteus, embora tenha perecido no fim, na mão dos filisteus. Mas era um homem valente, era um homem de guerra. Mas é o que se pode dizer de Saul, o resto não fica nada. Então não era pelo que Saul era, toda essa admiração e esse amor de Davi por ele, ela era pelo que Saul significava. Davi olhava para Saul e via assim: esse é intocável. Por quê? Esse aí, Davi, porque você não viu o que ele fez com você e tá, pode parar. Não me interessa o que você vai me dizer contra Saul. Não me interessa. Porque não me interessa o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Não me interessa. Mas que cegueira é essa, Davi? Não é cegueira. É que tem algo muito acima disso que não me faz interessar pelo restante, por mais importante que seja, mas não estou me preocupando. E o que é isso de tão importante, Davi? Ele ser o escolhido de Deus. Não toco. Gente, isso tem uma aplicação para as nossas vidas fantástica, mais do que a gente pode imaginar. Tem gente que fala de Deus, até pastores às vezes, com irreverência e com a leveza, quase com deboche, e fazendo a chincalhe do nome de Deus e das coisas de Deus, que dá enjoo. Não entenderam quem é Deus e quem é as coisas que Deus diz: esse eu tenho interesse, não toque nisso aqui, porque eu tenho interesse nele. E eu não vou explicar por que não, porque eu quero. Por que eu escolhi Israel para ser o povo do qual eu iria jogar uma graça especial e tudo? Porque eu quis. Não é porque Israel era um povo muito inteligente, não, é porque eu quis. E eles ficaram inteligentes porque eu os coloquei inteligentes, eu escolhi. Agora o povinho pecador, eu sei que é. Deus poderia dizer isso tudinho, claro, mas eu quis, eu escolhi. Então não se discute com Deus, não se questiona os valores de Deus, as escolhas de Deus. O que precisamos é, pela Bíblia, saber o que é que Deus dá valor. Exemplo, uma igreja, cuidado quando for falar de uma igreja local, qualquer que seja ela. Agora, tem igrejas que são, obviamente, igrejas falsas, com doutrinas completamente longe das Escrituras, e no outro extremo tem igrejas excelentes. Excelentes no sentido, todas são defeituosas, mas no sentido de que tentam ser fiéis de fato e levar a sério as coisas de Deus. Entre um extremo e outro, há uma infinidade. Claro, há uma graduação aí, uma gradação. Então tenha cuidado quando for falar de igreja. Tenha cuidado quando for falar ou tratar um crente
Ou alguém que se diz crente, mas tem gente que se diz crente e não leva a vida nem perto do que devia ser um crente. Ok, está dando motivo para nós nem acharmos o crente. Ok, tem extremos, mas... E tem aqueles outros que são fiéis e você praticamente vê o coração deles, é uma maneira de dizer, a fé que eles têm, você sente na vida deles. Ok, dois extremos, e entre o meio... Então, tem pessoas que você não sabe se são convertidas, se não são convertidas. Muito cuidado. Porque se for um convertido, tem o sangue de Cristo sobre aquela alma. Mesmo que esteja longe do Evangelho, mesmo que esteja pecando por aí, mesmo que esteja degradando o nome de Cristo, se ali está alguém crente, tenha cuidado. Mas como é que eu vou saber? Não vai. Enquanto permanecer nesse tipo de vida aí, não vai saber, talvez nunca, nesta terra aqui. Então, apenas tenha cuidado. Só isso. O que falar, você fale com cuidado, pese o que vai dizer, maneira de tratá-lo, mesmo com rigor, em termos bíblicos, disciplina bíblica na igreja, tudo. Mas tenha cuidado com as coisas de Deus. Segunda lição que eu fico triste em ter que ressaltar é a violência. Violência não é coisa boa, e Davi era muito violento. Mas, então, o senhor cismou, né? Já não é a primeira vez, nem a segunda que o senhor fala da violência de Davi. Mas não é que eu cismei, porque Davi foi punido por Deus exatamente pela violência dele. Então, é o tipo da coisa que nós podemos afirmar sem medo de errar. Davi foi um homem violento, mais do que deveria ter sido. Derramou muito sangue aos olhos de Deus e era louco, apaixonado pela ideia de fazer o templo para Deus. Queria muito. E Deus disse, vai não. Vai não. Quem vai fazer o templo para mim é teu filho, Salomão. Tu, não. E explica, porque derramaste muito sangue. Já falei isso aqui. Mas então eu quero apenas, tinha até umas passagens aí, mas não vou ler, sobre violência na Bíblia. Qualquer tipo de violência. Fuja da violência. Não é coisa que Deus gosta, não é coisa que Deus quer. Nossa carne, nosso jeito de ser, às vezes personalidade, quer nos levar à violência, ou palavras, ou em atos, ou pensamentos. Fuja da violência, porque você não sabe o que é violência, ou o que é uma disciplina, ou um ato muito forte. Você não sabe isolar isso do pecado que ainda habita em você. Então, o risco de você ser violento ou violenta e cometer pecado é enorme, como o risco de você se irar e não pecar. Nós podemos nos irar sem pecar. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, há a possibilidade de a gente se irar sem pecar, mas você sabe como deve ser raro. Porque muitas vezes a ira vem com o pecado, porque vem com um sentimento carnal que Cristo nunca teve, nem Deus nunca teve. Então, cuidado com a violência. Mas Deus era violento. Cuidado com esta noção, com este pensamento. Tem sentido você pensar em que Deus muitas vezes interferia com muita força, muito poder e ira, sim, mas cuidado. Quando falar, não, eu sou violento porque Deus do Velho Testamento era violento e meio. Não é bem assim. Okay? Nunca esqueça que Deus não tem pecado. E tudo que Ele faz é puro, é santo. Vem de um atributo de santidade, de dignidade, de retidão, que você não tem, eu não tenho. Temos alguma coisa, porque nos foi dada em Cristo, mas ainda estamos misturados. E só estaremos livres da ira sem pecado, da violência sem pecado, no céu.
Se é que vamos ter oportunidade de sermos violentos lá, mesmo sem pecado, que eu nem isso creio. Mas Deus é um Deus de muita ação, e ações fortíssimas, okay? De matar pessoas, lógico. Então, se preocupe com você, não com Deus, com Jesus. Jesus foi violento, pegou um chicote lá no templo e tal, tá certo, tá certo. Pois pegue você e vá ser violento desse jeito. Você vai pecar, meu irmãozinho. Muito provavelmente, não obrigatoriamente, mas é muito provável. Ele não pecou. O terceiro é muito prático. A terceira lição que eu tiro daqui é: cuidado com pessoas que têm poder sobre você. O pobre do Amalequita vacilou. Foi mexer com um homem violentíssimo, com muito poder em termos do Amalequita, claro, em termos de nação, ele não tinha poder nenhum ainda, ele tinha um pequeno exército, fugido de Israel, por causa de Saul, estava lá no sul dos filisteus lá, então não era um homem poderoso falando em termos nacionais, ok, mas em termos, chegar um homem lá, com a veste toda rota, como diz lá, e com a coroa de Saul na mão, e dizendo, eu matei Saul, dizer que ele olhando para Davi, não é nem olhando, mas ajoelhado aos pés dele, mas esse homem brincou com fogo muito grande. Tanto foi que Davi só fez assim. Não sei nem se ele falou, né? Ele falou porque a Bíblia diz, né? Mas liquida esse daí, velho. Tchum! Talvez antes dele acabar de falar, o homem já estava sem cabeça. Então, a Bíblia está... Eu tenho aqui muitas passagens, 1, 2, 3, 4, 5, eu não vou ler nenhuma. Depois você procura que eu lhe dou. Para você ter cuidado quando for falar com pessoas poderosas sobre você. O seu chefe é alguém poderoso sobre você. Sobre mim, não. Mas sobre você é. O seu ex-chefe não é. O seu chefe é, hoje. Então, se você olhar feio para ele e disser uma coisa que ele não gostou, você está na rua. Ele só tem poder sobre essas pessoas que estão empregadas por ele. Pode ser 10, 5, 1000, não interessa. É seu chefe? É. Tenha cuidado. Só isso. Claro, devemos ter cuidado com todo mundo e tal, mas especial. E a Bíblia fala muito no rei. Cuidado com o rei. Se estiver na frente do rei, não coma muito. Olha o detalhe. Tem uma passagem aqui que diz, não coma muito na frente do rei. Se você está com muita vontade de comer, mete uma faca na tua garganta. É até exagerada. A passagem de propósito. Não vá comer muito na frente do rei, porque ele pode não gostar de você estar comendo muito. Tem outra que diz assim, não saia apressado da frente do rei. Sai devagar. Até para sair da frente dele, você tem que sair devagar. Porque ele dizer, para. Volta. Por que você saiu correndo? Já está complicado. Já se complicou. Aquele ser sair dali com vida já é muita sorte. Porque já levantou alguma suspeita no rei. Várias passagens que falam desse tipo de cuidado extra. Então, cuidado. É uma coisa, como eu disse, é prático, como você fala com guarda de trânsito. Às vezes eu gosto de dizer que as pessoas têm uns minutinhos de autoridade. Um dia eu estava num restaurante, estava cheio o restaurante, e a mocinha lá que estava designada para dizer as cadeiras, as mesas, saiu um, saiu outro. Você precisava ver. Uma senhora lá fazia uma pergunta, ela não respondia, dava as costas e saía. Aí eu perguntei, olhou para mim assim, deu as costas e saía, aí já quis engrossar aqui um pouco, mas calma. E está uma autoridade. E aí respondia, se dignava a responder com a pergunta pela metade, com a resposta pela metade, mal respondido. Mas assim, parecia que estava nadando em autoridade. Eita, mocinha empregada aqui do restaurante, tudo bem, emprego digno e tudo, mas está pensando o quê? Que pode tratar as pessoas assim, porque ela está na autoridade de dar a mesa para quem ela quer e tudo. Então, vá com cuidado. Agora, se você fosse grosseiro com ela ali, você ia almoçar em pé. Se almoçasse.
Então, isso é sabedoria. Tenha sabedoria. Não irrite um policial no meio da rua, não faça isso. Você vai se complicar, ainda mais tratando de alguém mais poderoso ainda. Muito bem. Em contraste com a violência, isso é bonito em Davi, ele se mostra de uma emoção, de uma sensibilidade enorme. No versículos 17 até o 27, que eu não vou ler nenhum, porque é um cântico de Davi, é um lamento do poeta que ele era. Ele fez um lamento muito bonito sobre quem? Saul e Jonatas, os dois. Agora, Jonatas era um amigão queridíssimo dele. Tinha até um pelo outro amor de mulheres, como se fala lá. Alguns até maldam isso, totalmente fora do contexto. Mas Saul entende, mas Jonatas não se entende que Davi lamentasse a morte, mas Saul, mas eu já expliquei por quê. Então, Davi nunca se considerou inimigo, ou Saul como um inimigo. Nunca. Devia lamentar muito, devia sofrer muito, é óbvio, a ponto até dele não aguentar mais, como eu já comentei na época, e ele foi lá para os filisteus, porque ele não aguentava mais, cansado de tanto fugir de Saul, mas não tinha jeito. Ele não tinha ódio de Saul, não tinha em Saul o inimigo, um inimigo. É impressionante isso, e mostra então, repetindo, por causa de quem Saul era, então aí veio a sensibilidade dele, como poeta que ele era. Então não era só, e é bonito, depois você lê o lamento, é tocante, é bonito. Então não era só um homem bruto, violento por ser violento e nada mais do que isso. Não. Ao mesmo tempo era um poeta muito sensível e com as pessoas, a maneira dele tratar pessoas muito bonitas, com muita consideração. Me fez com Abigail, inclusive, lembra a viúva de Nabal, que acabou casando com ele próprio, Davi. Então ele sabia ver coisas com profundidade e com muita sensibilidade. Isso é muito bonito em Davi. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, agora observe, Davi disse, o que eu vou fazer agora? Davi não estava na terra dele, Israel, muito menos na tribo, Judá, fugindo de lá porque Saul, o rei, queria matá-lo. Agora o rei morreu, um vácuo enorme, não somente em Israel, quem vai suceder o rei, o ungido de Deus para ser rei, Saul, péssimo rei, nesse aspecto que eu já expliquei, mas era ungido de Deus. E agora eu não vou dizer vácuo, mas uma decisão que Davi precisava tomar, gigantesca. E agora? Não tem mais sentido nenhum. Eu fico aqui em Ziclag, que é uma cidade que me foi dada pelo rei dos filisteus, e não tem mais nada a ver com eles, eu vou para a minha terra. Amo a minha terra, sou amado, era herói em guerra lá, vocês sabem disso. Tão querido pelo povo que deu ciúme em Saul, e daí começou o ódio de Saul a Davi, porque as mulheres cantavam, quando Davi chegava lá, que Davi era muito mais importante, e exaltavam mais Davi do que Saul, e Saul ficou com um ódio mortal de Davi. Agora acabou Saul, eu vou para casa. Aí novamente vemos Davi preocupado com Deus. Com Deus. Davi podia ir para onde ele queria, gente. Estava sem rei, pelo menos por um certo tempo. Depois eu vou explicar isso, a questão de outro filho de Saul que foi rei e tal. Mas criou-se um vácuo. Os 3 filhos de Saul, especialmente o mais velho, Jonatas, que seria o herdeiro natural do rei, todos mortos. Ainda tinham mais 2, mas pelo jeito, pelo contexto aí, insignificantes. Tanto que precisou um general de Saul botar o menino para ser rei, meio na marra assim, mas não tinha nenhuma expressão política, esse filho de Saul. Seja como for,
Davi estava livre para ir para onde ele quisesse, ainda mais com 400 homens armados, como ele estava, como eu disse, com um pequeno exército. Vou por onde eu quero. Não. Senhor, para onde eu vou? Essa é a pergunta de um crente quando alguma coisa boa demais acontece com ele. Está numa situação difícil, de repente, que maravilha, e se sente livre, em termos de saúde, ou ganhou muito dinheiro de uma maneira inesperada, e eita, agora está na hora de eu curtir a vida. Ah, que coisa boa isso aqui, ótimo. Se está na hora de você fazer alguma coisa agradável, tudo bem, mas fazer o quê? Em que direção? Seguindo que plano? Não, eu não tenho um plano. Meu plano é o de Deus. Esse é o crente. Esse é o crente. Eu não tenho um plano. Meu plano é o de Deus. Claro que ele vai executar o próprio plano, o crente, porque Deus não vem aqui tomar alguma atitude por ele, fazer isso, é óbvio. Ele vai agir, mas profundamente interessado em fazer o que Deus quer. Que é uma coisa difícil, às vezes, para vocês sabem, para nós crentes. Porque Deus não revela, como revelava para algumas pessoas na época, até para o próprio Davi, como vocês vão ver, vá para o lugar tal. Ele não faz isso conosco, então muitas vezes é difícil até a gente saber o que é que Deus quer, mas não importa se é difícil, não é, se você erra, achando que Deus queria aquilo e não queria, não importa. Como é que não importa, pastor? Porque o que importa é uma coisa só diante de Deus, o quê? A sua intenção diante de Deus, de dizer assim, eu vou fazer, ou com esse dinheiro, ou com essa saúde, ou com esse cargo que eu não esperava, seja o que for essa coisa boa que eu estou aqui, com a liberdade que eu não tinha ontem, eu quero fazer o que tu queres com isso aqui. Não me interessa outra coisa. Posso até ter vontade de fazer outra coisa, mas eu não vou fazer. Eu quero consultar a ti. Como eu falei, Deus não responde, e são épocas difíceis da vida do crente, ele querer acertar isso e tudo, mas, repetindo, para Deus, já está aprovado esse crente, já está aprovado. Só o fato de buscar a Deus e pedir orientação, e antes mesmo de pedir, de expor, externar o desejo profundo do coração dele, não quero fazer alguma coisa só da minha cabeça, eu quero fazer uma coisa da tua mente. Precisamente o que Davi fez, bonito demais, está aqui. Depois disto, consultou Davi ao Senhor. Olha aí, gente. Grife na sua Bíblia, se você gosta de grifar. Dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. Claro que Davi estava com isso em mente. Ele era de Judá, a tribo dele. Fugindo da terra dele, agora Saul se foi. Ele podia voltar para onde? Para Judá. É claro, estava na cabeça de Davi, como eu disse. Nossos planos valem. Sim, nossos projetos valem. Ok. Mas antes de executá-los, Senhor, eu vou para alguma cidade de Judá? Não. Você vai ficar mais um ano aí em Ziclag, aí no meio dos filisteus. Senhor, tem certeza, amigo? Ele arriscou ouvir isso. Claro, quando ele pergunta, eu vou, é porque ele estava admitindo a resposta, não, ou sim. Ele achava mais provável que seria um sim, porque era o lugar natural, mas às vezes Deus não tem a mente, assim, com o raciocínio dele, a lógica dele, não vai ser exatamente como a nossa, não, vai ser muito melhor, e vendo coisas que nós não estamos vendo. Então às vezes a gente acha que Deus vai levar numa direção, leva não. Mas, Senhor, não era óbvio, não era melhor para mim, não era melhor para isso, até espiritualmente melhor. Deixa comigo,
Eu não quero assim, não, eu quero assado. Muito bem, Davi arriscou, né? Subirei a algum da cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Davi não se conformou. Não, nem se conformou. Ainda achou pouco. Obrigado, Senhor. Vou escolher entre as cidades de Judá. Deus me deu a tribo, minha tribo, para eu voltar. Beleza. Agora eu escolho a cidade. Não. Senhor, eu não vou escolher nem a cidade. Tu dizes a cidade por onde eu vou. Bonito, gente. Bonito. Respondeu o Senhor para Hebrom. Então Davi, em vez de Hebrom, foi para outro lugar porque achava Hebrom muito quente. Ou não gostava de lá porque tinha memórias ruins do passado, eu sei lá porque Davi não foi para Hebrom. Não teria adiantado nada, concorda? Nada, teria sido pior. Para onde eu vou? Hebrom. Se eu vou para pertinho de Hebrom, é uns 10 quilômetros só. Mas tem uns vilarejos ali que é lindo, é uma beleza, eu gosto muito de ir lá. Eu vou para lá? Não é assim. Então Davi obedeceu. Pastor, isso é até irrelevante se eu chamar a atenção. Ah, é? Quer dizer que você tem o costume de obedecer a Deus em tudo, nos mínimos detalhes? Parabéns. Porque eu mesmo eu não tenho, às vezes. Tem coisinha que a gente... Aqui, isso é... E eu acho que vocês sabem o que eu estou falando. Então não é tão óbvio que Davi obedeceu. Não, é bonito. E às vezes difícil fazer uma coisa que você sabe que Deus está lhe colocando num certo rumo, ou desconfia fortemente, talvez melhor dizendo assim, e vai, mesmo que seja contra o que você acha mais agradável, ou até mais apropriado. Ok. Lá foi Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Dependência de Deus. Não esqueça isso. Versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Eram 12 tribos, Judá era uma, 8%, 8, poucos por cento. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes e Gileade foram... Aqui muda um assunto curioso, acho que dividiram esse versículo muito mal. Pastor, o senhor está criticando a Bíblia? Não, porque a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos não é da Bíblia. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos não é da Bíblia, não. É de homens que fizeram isso em algum tempo. Podemos precisar quando foi e tudo mais. É deles. Então, se você achar que está errado, pode achar. Se você achar que... Agora, tenha cuidado, porque foi gente muito culta e conhecendo a Bíblia e tudo, mas tem passagens que você diga assim, dizer, aqui erraram feio, no meio do versículo, puf, muro de assunto. Eu acho que aqui está bem no meio. Mas não tem problema isso não fique pensando que eu estou discordando da Bíblia, não. Entendam bem, eu digo isso de propósito, para mexer com vocês, para vocês saberem o que é Bíblia e o que não é. Bíblia não se toca. O que não é Bíblia pode tocar com cuidado, ainda mais alguma coisa tão relacionada com a Bíblia que é a divisão em capítulos e em versículos. Mas isso não é sagrado, ok? Isso não faz parte do cânon das Escrituras. Nós temos essa liberdade. Então, aqui no meio do versículo, muda de assunto. Deixa eu falar aqui. Vou até o 7, então. Se ele emendou, eu vou emendar também.
E informaram Davi de que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Davi. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, claro, eles sabiam, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Muito interessante. Davi é rei, agora só de Judá, e a primeira coisa, pelo menos pelo contexto que ele faz como rei, é se dirigir a homens dessa pequena cidade que ficava ao norte de Israel. O que houve? Os filisteus, quando souberam que... viram, né? Saul morto, que eles ganharam a batalha, eles decapitaram Saul e os filhos e colocaram as cabeças sobre uns postes. Coisa fina mesmo. E lá ficou, e era uma indignidade com qualquer pessoa se fazer isso, obviamente, ainda mais com um rei, cabeça de um rei. Esses homens de Jabes-Gileade souberam disto, dessa barbaridade que fizeram, e como Davi disse, fizeram a humanidade, um gesto humano, viajaram a noite toda para chegar lá e tiraram as cabeças e enterraram devidamente, trataram então com respeito a cabeça do rei e dos seus filhos. Então, essa é a história. Davi, ao saber disso, agora como rei de Judá, não era rei sobre eles, que moravam lá em cima ainda, o resto de Israel todinho não tinha ainda não estava sob Davi, mas ele mostra aqui uma sensibilidade, de novo, 2 vezes, com o próprio Saul, de novo, ele se tocou pelo que fizeram com Saul depois de morto, mas Davi estava ali tentando ao máximo honrar Saul por ser ungido de Deus. E a habilidade dele, até política, de ser agradável com pessoas de outras tribos, que não estavam sob a jurisdição dele, que era só Judá, mas ele foi muito hábil e juntou a sensibilidade dele para com Saul, para recompensar os homens, parabenizá-los, dizer que poderia protegê-los se quando fosse o caso. Então ele foi muito hábil, já semeando ali, angariando simpatia de uma cidadezinha que todo mundo ouvia falar. Já era o começo de Davi para o rumo do reinado total sobre Israel. Muito hábil, muito diplomata. Ao mesmo tempo, vocês notaram que ele informou assim: aliás, eu estou recompensando vocês e tudo, e vocês sabem que agora eu sou rei, né? Quer dizer, ele ao mesmo tempo disse: não sou mais aquele fugido de Israel, lá com os filisteus, lá na cidadezinha de Ziclag, mudou, vocês devem ter ouvido, não sei, mas agora eu sou rei de Judá, como se dissesse, o trato agora é outro. Embora não tivesse ainda o alcance até lá, mas era Davi, herói, agora rei de um pedaço. Então ele dá um show aqui de habilidade dos dois lados, de reconhecer uma humanidade feita com o cadáver do rei, e ao mesmo tempo dizer: estou aqui e agora me vejam direito, alguma coisa assim. Várias passagens aqui sobre, que eu não vou ler também, na habilidade no trato,
a diplomacia. Não precisa ser rei para ser para usar a diplomacia. Não precisa ser uma autoridade, não precisa ter um grande cargo público, cor desse tipo, para você ter habilidade. Lembrando um pouco que eu acabei de dizer sobre a maneira de se dirigir a uma autoridade. Uma habilidade extra, como já coloquei. Mas não só sobre aqueles que são seus chefes ou suas autoridades, mas sobre as pessoas de uma maneira geral. A habilidade no trato, na maneira de conversar, na maneira de expor um assunto, expor uma questão, em todas as áreas. Pode ser alguém abaixo de você, em termos econômicos, financeiros, de trabalho, o que for. Habilidade, isso é muito importante. Não precisa ser rei na sua casa, como marido. Você tem que ter habilidade com a sua mulher, e como mulher ter habilidade com o seu marido, e os dois habilidade com os filhos. E em tudo na vida, a maneira de se portar. A Bíblia diz, estou encerrando já, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, Davi diz, muito obrigado, agradeço muito. Ao mesmo tempo, deu uma lembrançazinha com jeito, mas sem nada de palavra dura, nem de ameaças ou coisa assim. Outra, Provérbios 16:23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. O que você diz, o que você fala. Colossenses 4:6, aqui eu encerro, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Puramente prático, isso que eu coloco aqui. E por causa da falta de observar esses princípios que a Bíblia coloca aqui, muitos dos seus problemas, provavelmente, os meus problemas, provavelmente, podem ser enquadrados assim, falta de seguir isso aqui, falta de habilidade, falta de habilidade no que disse, no que falou, a maneira de perguntar, a maneira de responder, a maneira de pedir um perdão. Você pode ofender alguém pedindo perdão. Isso, como tu é sensível, coisa ridícula, me perdoe aí. Você já ofendeu. Não, pedir perdão, não pediu. Então, você não pode imaginar como seria diferente se cada vez que você usou mal essa habilidade, como você não teria entrado em alguns problemas, em alguns arranhões, alguns pequenos, alguns grandes, alguns divórcios, outros brigas feias, separações comerciais, por falta de habilidade no trato. Davi era fino nisso, ao mesmo tempo bruto, quando ele queria ser, e violento. Mas eu acho fascinante, pessoalmente, em Davi, essas coisas, essas características, feio aqui, belo aqui, ao lado, e na base de tudo, uma paixão espetacular por Deus, por tudo o que tinha a ver com Deus. Não admira que Deus amava tanto Davi, o considerava em tão alta conta e gostava tanto dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija nessas coisas e nos ajude a seguir por caminhos mais sábios do que temos feito. E se tem pessoas que não têm Cristo em nosso meio, que façam uma decisão, se arrependam e corram para os braços do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.